Hoje nós vamos falar de um tema que também é muito importante, que está dentro do nosso paradigma quântico, que é como lidar com a culpa. Porque o nosso objetivo aqui é chegar à vida que nós merecemos. Que vida é essa? Uma vida livre, leve, feliz e sem culpas. E a culpa é mais uma cilada desse danado, desse falso eu que nós estamos conhecendo, né, para aprender a lidar melhor com ele. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a culpa, ela também é uma invenção da mente, vocês concordam? Porque quem é culpado? Quem é o culpado? Eu, né? Então a culpa, de cara, ela já se refere à nossa identidade, né? Quem é culpado? É uma identidade que é culpada, né? Não é a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza não tem culpa, de jeito nenhum, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Então, a culpa, ela já é também, né, uma invenção do falso eu. E é muito interessante, vocês já viram? Às vezes tem cenas de filme, assim, que eu acho super engraçado, que as pessoas ficam disputando a culpa, já viram? A pessoa fica, não, a culpa é minha, não é só a culpa é minha, não, eu que sou o culpado, não, sou eu, né? Porque isso aí vai de encontro ao que já falamos em lives anteriores, né? O falso eu, ele quer existir. O importante para ele é existir. Não interessa se é pelo sofrimento ou pela felicidade. Ele quer existir. Então a culpa é mais uma cilada, né? Mais uma maneira dessas identidades, desse falso eu, né? Deles se manterem ali presentes, né? Na nossa vida. E como o falso eu em si já é uma super cilada, e essa questão da culpa é uma das piores, né? Que ele acaba trazendo pra gente. Porque a culpa, ela nos direciona de um modo completamente errado. Vocês já viram alguém fazer alguma coisa boa, alguma coisa lúcida, movido pela culpa? Eu nunca vi, tá? Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, né? O que acontece muito com as mães, por exemplo. Porque mãe já nasce com a culpa, né? A gente sempre acha que nunca tá fazendo bastante, nunca tá dando conta o suficiente, né? Então, eu tenho muitas amigas, né, que optaram por trabalhar fora, ou por necessidade financeira, ou sei lá, pelo que, né? Cada uma com a sua necessidade. E foi trabalhar fora, um trabalho de dia inteiro, e a criança, né, acaba ficando com babá, ficando em escolinha, não sei o quê. E aí o que acontece? Isso acaba gerando uma culpa na mãe, e na hora, né, de colocar o limite, na hora de dar o castigo, na hora, né, de fazer a compaixão irada que a mãe tem que fazer, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os mestres budistas, eles falam de 2 tipos de compaixão. Tem a compaixão que todo mundo conhece, que é a compaixão amorosa, né? Coloca no colo e cuida. Mas tem também a compaixão irada. Engana-se muito quem acha que o Buda só pregava, né, o ser bonzinho, o acolher. Aliás, nenhum mestre espiritual iluminado é bonzinho. Ser bonzinho não tem nada a ver com lucidez, tá? Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Então, esses mestres dizem que a gente começa pela compaixão amorosa, né? Acolhe, não faça isso, e etc. Mas quando isso não funciona, nós temos que partir para a compaixão irada, que é o que nós precisamos usar várias e várias vezes no processo educacional. Por isso que educar dá trabalho, né? Então a criança, o adolescente, tal, você está falando, isso não faz bem para a tua saúde, isso não faz bem para você, isso não vai fazer bem para o teu psicológico, etc. E a pessoa teima, até que chega uma hora a gente tem que pôr um castigo, tem que, né, usar ali uma compaixão irada para endireitar aquela pessoa ali numa direção positiva, né? E quantas vezes, né, nós mães ou pais deixamos de ser essa referência, né, de ter essa mão firme ali na hora de corrigir um filho, de dar um castigo, porque isso dói na gente também, claro, né? Ninguém gosta de ver o filho sofrer, ninguém gosta de ver o filho depois ficar com raiva da gente, né? Por culpa, né? Aí quer dizer, uma coisa que a gente já tinha, né, que já não tinha sido bom para a criança, que é sentir a falta da mãe e tal, né? Supondo que isso possa prejudicar a criança em algum aspecto.
Aí, se em nome disso a gente ainda deixa de pôr limite, ainda deixa de corrigir quando precisa, aí tá vendo como é que a culpa, ela só gera mais negatividade. Ela só vai gerar mais negatividade. Então, tem uma palestra do Lama Michel Rinpoche que se chama Moralidade, uma Proteção. Nossa, eu adoro aquela palestra, gente. Eu adoro, porque ele vai falar justamente disso, que quando nós somos fiéis aos nossos princípios, né, a moralidade que ele vai falar não é no sentido do julgamento moral, né? Isso não. A moralidade que ele fala é praticar a virtude. Né? Então você quebra a moralidade quando você deixa de praticar a virtude e é carregado por ações não virtuosas, que nós sabemos que nós temos essas marcas, né? E aí ele diz o seguinte: se você dá sua palavra e fura, isso vai ficar no teu contínuo mental e vai abalar a tua autoestima, tá? Vai abalar o teu senso de valor. Por mais que você ache que não, né? Então, se você está prestes a mentir para defender a tua identidade, você, né? Que direção que você está indo, na verdade? Né? Você vai defender uma identidade, mas depois vai carregar uma culpa, uma autodepreciação, né? Então, por isso que é muito importante nós termos esse momento de silêncio, termos esse momento de meditação para olhar para nós próprios, né? Percebermos a motivação que está nos levando a fazer as coisas. Porque isso, gente, olha, isso é física quântica pura, tá? E vocês podem observar na vida de vocês. A energia que você tem, que você carrega, na hora de dar o passo, na hora de fazer a ação, essa energia, ela permeia tudo que vai vir dali para frente, de resultado dessa ação. É uma coisa incrível. Só o paradigma quântico tem capacidade de explicar isso. Dentro do paradigma clássico, não tem como.